Vamos lá, gente. Essa daqui é para dar risada um pouco, né? Mas fazer o quê? Perguntas que as pessoas fizeram. E são dicas que eu vou dar. Professor, eu não gosto de política do lado X. Eu devo combater o lado Y, o lado contrário? Não. Não. Porque é o seguinte, você tem que imaginar a seguinte situação. Vamos lá. Primeira situação, ninguém é masoquista de ficar em alguma coisa que ela não goste, ou que ela não tenha prazeres, ou que ela não tenha satisfações, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que ver a política como se fosse uma religião. Então, a pessoa tem uma religião diferente da sua, são crenças diferentes da sua. Já que nós estamos falando de espiritualidade, vamos trazer para o lado espiritual, certo? Religião X e religião Y. Qual é a religião certa? Nenhuma nem a outra. Mas a minha X, ela defende a família, ela defende isso, ela defende eu não sei o que lá. Não interessa. As suas têm qualidades e defeitos. A do outro tem qualidades e defeitos. Por isso que existe duas. Porque se fosse um lado só, totalmente 100% perfeito, não ia existir dois lados. Se existe dois lados é porque alguém viu falhas desse daqui e quis colocar o que estava errado em transformar o que estava errado em qualidades aqui. E se existe esse lado é porque esse lado não conseguiu ver ou identificar os problemas do outro lado. Então o que acontece? Primeira situação, se você vê o próximo como seu inimigo, já tem um problema seríssimo aí de um dos preceitos de Jesus. Amai o próximo como a si. Você já está descumprindo uma das primácias das leis espirituais. Meu querido, você não pode pegar e falar que o seu inimigo é seu inimigo porque ele gosta de coisa contrária. Mas então o que eu faço? Eu tenho que lutar contra? Então eu não luto? Não, não é isso que eu estou falando. Você vive e leva o que você pensa ou acredita para o seu vitral. E a outra parte vai pegar e vai colocar no vitral dele. Essa parte não tem que fazer com que outra religião tenha a mesma crença ou religião. E essa daqui tem que respeitar a outra e fazer a mesma coisa. Ou seja, você tem que ter o equilíbrio, entender que cada um está vendo da sua forma conforme a sua evolução daquele momento. Existe só duas? Não, existe 3, 4, 5. Existe religião evangélica, católica, tem umbandista, tem kardecista, tem hinduísta, tem budista e tem mais um monte. Você tem islamismo, você tem um monte. E agora, quem que está certo? Todas estão certas e todas estão erradas. E qual é o limite para você se defender e não atacar? Quando ele começa a te afetar. Quando ele começa a impor as coisas dele para você. Então, exemplo. As pessoas chegam e falam assim, um exemplo, tá bem jocoso. A pessoa fala assim, nós temos que implantar a escola militar. Não, você não pode implantar uma escola militar, porque nem todos querem tal. Você acha que é boa para você, mas é boa para você. Então o que você tem que fazer? Nós temos que implantar algumas para suprir uma parte da sociedade que gostaria. A outra parte, não, nós não podemos admitir isso porque isso é errado. Não. Aquela parte que é isso, você tem que respeitar aquilo. Agora, o problema é quando uma pega e fala assim, não, você não pode ter nada do seu. O outro fala, você tem que ter o que eu quero. Não, você... Aí não pode. Então, dica que eu dou. Exija a sua liberdade. Exija o seu poder de crença. Eu acredito nisso, então eu quero fazer para mim e não para os outros. Decida por você e para você. Essa é a dica que eu dou. E não tente forçar e colocar para todo mundo. O problema de política é que quando se governa, você tem que governar para todos. Só que as ideias de quem ganha é de um lado e não dos dois. E aí é que fica tendo os problemas. E isso só vai ser resolvido quando ambos os lados entenderem que
Todos os lados têm que ter os seus direitos e não só quem ganhou. Se ficar indo só quem ganhou vai ter os seus direitos, nós nunca vamos ter paz. Os irmãos vão ficar brigando eternamente. A paz vai ser instituída a partir do momento que eu amo o meu próximo como a si. Eu quero para o meu próximo o que eu quero para mim. Então vamos lá, eu não quero a escola militar, mas eu não vou tirar a escola militar porque eu gostaria que tivesse a escola do outro jeito XYZ. Então se eu fizer isso com ele, eu dou o direito dele fazer a mesma coisa comigo, eu não quero. O princípio é muito simples, gente. Faça com o próximo o que você quer para si. Você quer atacar o próximo? Então você está querendo ser atacado? Não, não quero ser atacado. Então não ataca. Você está se defendendo? Eu estou me defendendo. Você quer que o outro se defenda? Eu quero que o outro se defenda. Então tá perfeito. Essa é a visão que todos têm que ter. Fora disso, moço, nós só vamos ter problema. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.